Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz as principais tendências e aplicações da impressão 3D nos mais diversos segmentos industriais. Eu sou Bruno Oliveira e comigo hoje aqui eu tenho o Júnior Ramos, o sócio fundador da RVS 3D. Júnior, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo ao programa. Boa, Bruno, prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal. Obrigado pelo convite aí. Perfeito. A temática que a gente vai envolver sempre vai girar em torno de tecnologia de manufatura aditiva. E de uma maneira geral, essas tecnologias elas estão atreladas ao modelo 3D, ao modelo virtual. O caminho natural e mais conhecido é fazer uma modelagem a partir do zero, utilizando um software de modelagem CAD/CAM, mas muitas vezes já se desenvolveu produtos e equipamentos, que é o que a gente vai falar aqui, que nos permitem, a partir de um produto final físico, fazer uma engenharia reversa. E a gente está falando aqui dos scanners 3D, certo? E é isso que o Júnior e a RVS 3D se dedicam, né, Júnior? São os scanners 3D, e essa vai ser a pauta da nossa conversa: engenharia reversa e escaneamento na manufatura aditiva. Júnior, acho que a gente pode começar contigo se apresentando um pouco para o pessoal, falando um pouco da tua história, da tua trajetória e um pouco também da RVS 3D. Vamos lá. Bom, eu sou o Júnior da RVS 3D, sócio fundador, e eu quero contar para vocês um pouco de como começou a minha história nesse mundo da manufatura aditiva. Eu comecei com a primeira impressora em 2013, uma MakerBot. Nessa época eu ainda trabalhava dentro da indústria, então começou meio como um hobby ali. E nessa época nós desenvolvemos uma startup para poder fazer impressões 3D e essa parte de modelagem, engenharia reversa, utilizando um scanner do it yourself. Então, em 2013, eu montei o meu primeiro scanner 3D do it yourself. E essa ideia de montar um scanner 3D partiu da indústria, porque eu trabalhei por 15 anos dentro da GM, trabalhando com scanners 3D. E eram scanners de um nível altíssimo, um custo muito elevado, que eu, tendo a minha startup fora, eu não conseguiria ter um scanner dessa magnitude e dessa tecnologia. Então, de lá para cá, a gente começou a desenvolver um equipamento que pudesse atender o microempreendedor ou empresas que não precisam de um scanner metrológico para controle de qualidade, e sim um scanner para engenharia reversa, para poder fazer cópia de peças ou desenvolvimento de produto de um modo mais acessível, né? E desde 2021 nós estamos já em produção dos equipamentos na RVS 3D que atendem a demanda de empresas que precisam dessa tecnologia e não conseguem o investimento para equipamentos importados de alto custo. Então, basicamente, são scanners voltados para engenharia reversa e está na meta da RVS 3D trazer diversas tecnologias de escaneamento, desde área odonto, dental, escaneamento de ambientes, todas as tecnologias possíveis de escaneamento. Que legal, Júnior. Exatamente. Então, eu conheci, né? Eu vou falar da minha experiência com a RVS 3D. Acho que a gente conversou a primeira vez no ano passado na FEIMEC. Sim. E quando eu tive o primeiro contato com esse scanner, e agora o Júnior e também a empresa estão expondo lá na Expomaf, que aconteceu essa semana aqui em São Paulo. E tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando, como eu pontuei no início do episódio, a gente trabalhando com manufatura aditiva, a gente está intrinsecamente ligado a modelos virtuais. Exato. Então, claro, é necessário, vai ser sempre valorizado a habilidade de produzir esse modelo através dos softwares, como o Fusion, que a gente estava conversando aqui antes, mas muita peça na indústria já está pronta e precisa ser feita, precisa ser reposta, e se eu tenho um equipamento, uma ferramenta que vai me auxiliar a partir desse objeto físico, voltar a ter um modelo tridimensional no meu computador, para ir seguir o fluxo da impressão 3D, isso facilita muito, né, Júnior? Exato. E eu queria que tu compartilhasse um pouco com o pessoal, vendo essa tua experiência na GM, que tipo de peça que o setor automotivo, vamos começar por ele, o setor automotivo se beneficia e consegue utilizar um scanner 3D?
Legal. Vamos pontuar assim, saindo um pouco do nicho de metrologia, porque eu utilizei por muito tempo voltado ao nicho de metrologia, que era o controle de qualidade de peças que estavam em desenvolvimento. Então, por exemplo, na ferramentaria você constrói ferramentas de estamparia, que você precisa validar essas peças durante todo o processo de construção, ou um molde de injeção, a gente está falando de plásticos, né, de Sim. polímeros. Então, um molde de injeção, você tem que validar aquela peça antes de entregar esse molde para a produção. Mas, falando um pouco de engenharia reversa, tem outras situações que acontecem muito. Pode ser, por exemplo, a manutenção de algum equipamento. Então, se eu tenho um torno, uma fresadora, se eu tenho um centro de usinagem, uma prensa, que muito comumente são máquinas importadas, e alguma peça dessa máquina quebra. Se eu tenho que esperar essa peça vir do fabricante, eu perco horas de produção, eu perco efetivamente dinheiro ali de máquina parada. 2, 3, 6 meses parado. E o escaneamento ajuda muito nisso, porque eu consigo digitalizar a peça e eu não perco o tempo de um projetista e tentar dimensionar aquela peça com paquímetro, projetor de perfil, até uma plotter eu já vi pessoas utilizando. Então, você consegue digitalizar essa peça. Com uma impressora 3D, você consegue fazer uma peça em algum polímero específico, um UTEM, um nylon que seja, né, para conseguir trabalhar com aquela máquina até a peça oficial chegar. Então, você não perde tempo de produção. E equipamento parado é prejuízo para a empresa, né? E tá tudo. E é interessante puxar isso, né, Júnior? Só um comentário, porque é um dos pilares da manufatura aditiva. Sim. É a gente trazer a produção para dentro da nossa empresa, é não depender de uma cadeia logística demorada, internacional, como a que enfrentou problemas recentemente, né, com a pandemia, em que realmente uma peça para ser importada poderia demorar alguns meses. Não tinha logística disponível, né? Então, a gente atrelando o scanner com uma engenharia reversa e uma impressora 3D, todo dentro do meu parque fabril, o tempo parado é mínimo, né, de um equipamento. Aí, uma outra condição, por exemplo, se você tem ferramental, tanto um ferramental de estamparia, quanto um ferramental de injeção, um ferramental de rotomoldagem, você precisa que essa ferramenta esteja funcional. Eventualmente, você fazendo manutenção preventiva, as manutenções preditivas, eventualmente vai acontecer dessa ferramenta exaurir e você ter que fazer uma corretiva. Você pode se antecipar fazendo a digitalização desse item. Eu vou dar exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó, um estilete. Tá? Então, eu tenho, para quem está acompanhando pelo vídeo, eu tenho um estilete aqui. Se eu tenho esse ferramental do estilete, se eu digitalizo esse molde, assim que ele é entregue para a produção, quando essa ferramenta exaurir, esse molde exaurir, trincar, ou ele começar a dar chupagem, rebarba, eu consigo usinar somente a região que danificou. Então eu faço um cordão de solda, faço a usinagem utilizando o arquivo escaneado, e eu não tenho que construir uma ferramenta inteira nova, fazer um tryout de ferramenta novo. Então eu já ganhei o tempo de um mês de tryout para tentar ajustar essa ferramenta novamente, porque eu vou usinar em cima de um modelo que já foi tryoutado, já foi ajustado, que já foi feito todo o processo de tunagem daquele molde. Ele já está completamente validado, exato, pronto para ser produzido. Muito interessante. Peça de reposição, ferramentaria, mais alguma solução em particular que a indústria automotiva consegue se beneficiar? Não necessariamente a indústria que fabrica o veículo, mas as autopeças. Isso, lembrando, né, as diversas cadeias, partes da cadeia do setor automotivo, não necessariamente a montadora, mas todo mundo que de alguma forma serve
produz peça para o carro final que vai ser montado, carro, caminhão. Sim. Eles também conseguem se beneficiar da engenharia reversa usando o scanner? As autopeças, principalmente, Uhum. porque hoje todos os itens precisam ter peças de reposição. Nós podemos estar falando aí de um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus atual, que tem muita saída. Então um carro popular, ele vai bater muito mais vezes do que um carro de luxo. E você precisa ter peças de reposição mais acessíveis. Então o que muitos autopeças de peças paralelas fazem? Eles digitalizam uma grade, um para-choque, uma capa de retrovisor, para poder fazer um molde e tirar a peça paralela. Entendi. Assim como você tem peças de muito desgaste. Um banco, por exemplo. Um banco de que roda por aplicativo. O banco do carro tem desgaste. Aquele piloto está ali o dia inteiro rodando, muitos passageiros entrando. Você precisa fazer aquela espuma para ter em peça de reposição. Então, esse tipo de solução, o fabricante, qualquer fabricante de automóveis, motos, caminhões, ele não compartilha o arquivo CAD para você fazer uma usinagem. Aquilo é propriedade intelectual. Ele não compartilha. Então, se você quiser fazer, o escaneamento, a digitalização é a solução para isso. Nossa, ótimo. É muita vantagem, né? A gente está vendo aí redução do tempo de repor peças, redução no tempo de ter ferramentas quebradas, né? E a reposição delas ser feitas mais rápida. Então, toda a cadeia automotiva consegue se beneficiar, Sim. Porque muitas dessas peças dos componentes automotivos são propriedade intelectual da montadora ou da fabricante e que a gente não consegue ter acesso. E muito legal, então o setor automotivo ele já está bem desenvolvido para isso, né? Sim. Existem outros mercados que ao longo aí da tua trajetória e da RVS 3D também sentiram que podem se beneficiar desse scanner 3D, de uma engenharia reversa, e dessa vez talvez atrelando com a impressão 3D? Eu acredito que o mercado que mais tem solicitado essa demanda é o mercado de arte. Arte? Arte. Então, qualquer mercado de arte, seja arte sacra, arte histórica, você consegue digitalizar itens e fazer réplicas menores ou réplicas em tamanho real. Então, você evita de ter um item original de 200 anos exposto ao tempo, ou exposto a possíveis danos de queda, ou até mesmo vandalismo, danos de tempo, né? E você consegue fazer a impressão desses itens em materiais que suportem esse tipo, porque teve alguns trabalhos que nós fizemos no ano passado que eram estátuas sacras, né? Feitas de madeira, que já estavam sobre ação de cupim, umidade, e não tem como tirar aquele item da igreja, da capela. O que você faz? Você digitaliza, faz uma réplica impressa em 3D, o polímero suporta muito mais tempo de vida, né? Porque não vai estar exposto ali a sol, nada disso, e você consegue, inclusive, fazer réplicas menores para fiéis, né? Então, com a impressão 3D, isso se torna muito possível. Tem um projeto, inclusive, que é muito interessante, que é o projeto Pra Cego Ver, que eles digitalizam itens históricos, obras de artes de museus, para fazer em escala menor, para quem tem deficiência visual conseguir tocar e sentir o que é aquela obra de arte. Que legal, e é impresso em qualquer tipo de polímero, né? Ou FDM, ou algum tipo de SLS, né? Você consegue transpor qualquer item numa escala que você quiser. Que legal esse projeto, isso realmente faz toda a diferença e é algo que eu acho que nenhuma outra tecnologia conseguiria entregar a produção personalizada e com uma complexidade que algumas vezes essas peças vão ter, da maneira que a impressão 3D consegue entregar, né? Exato. E aqui a gente está falando de aplicações de arte e ou como esse projeto também, totalmente oposto, né? Exatamente. Mas a gente é bom para mostrar, porque
é um equipamento, o scanner 3D, ele vai funcionar para a gente vincular com a impressão 3D funcional, ou seja, que a gente vai para a indústria, que a gente vai utilizar materiais avançados depois na hora de produzir a nossa peça, talvez uma poliamida com fibra de carbono, talvez até o mesmo nylon sem carga ou um PC-ABS, que são materiais de engenharia bastante utilizados na impressão 3D, mas também, por outro lado, a gente consegue vincular com a fabricação dessas estátuas, que pode ser em PLA, já que não vai estar exposto a nenhuma ação do ambiente, como sol, chuva, vento, umidade. Sim. Então, muito legal. Isso mostra que tem uma gama bem ampla, né? E aqui a gente falou, né, Júnior, de aplicação no automotivo, e a gente falou também do escaneamento de uma outra peça em madeira, e possivelmente, se a gente está falando de fachadas, a gente está falando de concreto. Ou seja, a gente falou de metal, falou de madeira, falou também de cerâmico. Funciona da mesma maneira o escaneamento para todos os tipos de materiais? Ou seja, se a minha peça for metálica, ou a minha peça for plástica, a peça que eu quero desenvolver, escanear, funciona da mesma maneira? Como é que é o processo de escaneamento, de digitalização, usando esses equipamentos da RVS 3D? Hoje nós temos, eu acredito que duas limitações básicas para digitalização, isso com qualquer equipamento. Eu tenho a limitação do reflexo da superfície. Então, se eu tenho uma peça translúcida, eu estou deixando passar a luz. Se eu tenho uma peça brilhante, está refletindo luz. Se eu tenho uma peça com a superfície escura, está absorvendo luz. Então, todos os scanners do mercado, eles são baseados em luz. Seja um LED branco, um LED azul, um laser vermelho, ou eu posso estar trabalhando com infravermelho, né? LiDAR, mas tudo é luz. Então, se o objeto não trabalha bem com a luz, eu não consigo digitalizar. Para isso, nós temos alguns acessórios para conseguir trabalhar. Então, eu posso cobrir essa peça com um talco, um pó branco, um pó de contraste. Tem alguns fabricantes nacionais que estão fazendo isso, que a Metal Check é um deles. Tem pós importados, alemães, americanos, né? Então, tem já recursos para isso. Então, o tipo de material que a peça é feita, não importa. Agora, o acabamento superficial vai ser importante na decisão se eu vou utilizar esse recurso ou não. Tá? Entendi. Se eu tenho um excesso de brilho, eu tenho que deixar minha peça opaca. Se eu tenho a translucidez, também, da mesma maneira, eu tenho que buscar a opacidade da minha superfície. Existem equipamentos que conseguem digitalizar no sol, por exemplo, que consegue digitalizar superfícies brilhante ou translúcida, mas não é perfeito. Por quê? Ele consegue gerar uma superfície, mas com muito ruído. Então, se você quer uma superfície lisa para engenharia reversa ou para cópia perfeita daquele item, tem que passar o pó de contraste. Mesmo que você faça fotogrametria, que é aquele sistema de escaneamento mais arcaico possível, mas que ainda hoje em dia é utilizado para ambientes ou para pessoas, né? Se eu tenho superfícies que brilham, mesmo na fotogrametria eu não vou conseguir capturar, tá? E a segunda limitação mais importante do escaneamento, isso para qualquer equipamento também, seja os nossos da RVS 3D ou de qualquer outro fabricante, eu não consigo digitalizar aquilo que eu não vejo. Afinal, eu trabalho com câmeras, né? Sim. Então, se eu tenho uma cavidade interna, vamos falar de um molde plástico, eu não consigo digitalizar as cavidades de refrigeração de um molde. Então, o canal de refrigeração acaba sendo um fator limitante para isso. Porque eu não consigo visualizar lá dentro, né? Faz sentido, né? Porque a gente está com... Para quem já visualizou esse equipamento que a gente está falando, que é o modelo HARP, né? Exato. A RVS 3D produz esse modelo HARP. Ele fica afastado a uma distância da nossa peça. A nossa peça ela pode ficar numa plataforma
giratória. Exato. E aí a gente vai cobrindo todos os pontos. Então ele está observando justamente a superfície da nossa peça. Exato. Eu consigo ter uma boa precisão, mas qualquer parte interior dela a gente realmente fica limitado, né? Um item simples, por exemplo, se eu tenho um furo com rosca, eu só consigo capturar 3, 4 milímetros, que é o começo dessa rosca. Entendi. Eu não consigo visualizar o final, até onde vai esse alojamento de parafuso, por exemplo. E ele não acaba extrapolando esse... Eu consigo, com software de modelagem, extrair um cilindro médio naquela região, e aí eu consigo estar gerando aquele item depois. Perfeito, mas aí a gente já eliminou completamente aquela etapa de medição com paquímetro. Exato. E a gente já parte de algo muito mais palpável, né? Muito mais próximo do que a mais nossa preciso. Peça. Exatamente. E aqui a gente até a gente comentou ontem, ou anteontem, a gente se encontrou na feira e eu aprendi um pouco mais. Existe uma diferença de scanner para scanner, né? E porque a gente vê muito no mercado de várias faixas de preço e várias tecnologias. O que vai, para quem quer começar, quem tem uma produção dentro da sua indústria e quer iniciar com uma engenharia reversa, o que eu devo entender, o que eu devo pensar, refletir na hora de selecionar um scanner ou outro? Legal. Essa é uma pergunta muito importante que eu lido com isso como uma evangelização. Então, eu tento evangelizar o maior número de pessoas que eu posso com essa informação, porque eu prefiro oferecer uma consultoria para alguém que está iniciando, que está procurando uma solução, do que a pessoa comprar um scanner sem consultar e acabar condenando a tecnologia por completo. Uhum. Então, hoje, basicamente, o que você precisa entender para conseguir escolher um equipamento para digitalização 3D é qual que é o nível de detalhes que você procura para essa aplicação. Então, você precisa fazer engenharia reversa para poder fazer uma impressão, para poder fazer uma usinagem. Então, é um item mecânico que vai ter encaixe, que vai ter clipagem. Você precisa de um scanner mecânico profissional. Alto nível de detalhamento. Alto nível de detalhamento. Tá. Agora, se você precisa... Vou dar um exemplo do que acontece muito. Você precisa desenvolver um acessório para algum item que já existe. Então, eu quero fazer um body kit para um carro. Eu quero fazer saia, eu quero fazer aerofólio. Eu não preciso de tanto detalhamento. Afinal, aquela superfície do carro, ela é contínua, né? No máximo, o que você vai ter ali são alguns raios, que, eventualmente, quando você fizer o seu acessório, você vai fugir do raio, né? Então, para esse caso, você pode utilizar equipamentos mais acessíveis, porque não vai te dar tanto detalhamento, mas você vai ter uma ferramenta que vai reproduzir a superfície que você precisa para trabalhar em cima. Então, você não vai copiar aquela superfície, você vai trabalhar em cima dela. E, eventualmente, você vai colar aquilo com silicone, fita dupla face, então você não precisa de uma cópia fiel daquela superfície. Mas, basicamente, é decidir qual que é a aplicação que você precisa. É aplicação para cópia de itens mecânicos, que tem montagem, que tem função mecânica, ou eu quero digitalizar pessoas para a área médica, por exemplo, fazer algum tipo de prótese ou de órtese, ou eu preciso escanear obras de arte. Essa obra de arte é só para utilizar numa biblioteca virtual, em algum museu de inteligência artificial, de VR, ou eu preciso replicar esse item. Então, eu posso utilizar scanners hobby, por exemplo, para poder fazer uma loja virtual que usa, ao invés de fotos, o item em 3D. Em 3D. E eu posso verificar na própria loja, girar 360 graus Exato. e entender. E para essa aplicação serve o scanner hobby, tranquilamente. Mais básico. Claro. Como a gente está falando aqui, ficou muito claro, Júnior. Obrigado pela explicação, porque é importante para quem vai começar isso, está trabalhando na indústria, entender, porque vai encontrar uma grande variedade de scanner, né? Sim. A variedade de scanner ela é muito proporcional à variedade que a gente tem de impressoras 3D também. Então, existem impressoras 3D, vamos pegar a tecnologia de filamentos, que
são mais básicas, são de entrada. Existem outras que já são mais robustas, têm uma entrega um pouquinho mais profissional, Sim. tem aquelas de alta produtividade. Então, a mesma tecnologia que derrete um filamento e adiciona camada por camada sobre uma mesa até formar a nossa peça final, ela pode ter uma variação muito grande em custo, em precisão, em capacidade de materiais que eu posso utilizar. Então, varia muito. E eu estou vendo também, percebo que com o scanner funciona da mesma maneira. Sim. É a mesma tecnologia, mas se tá ok para ti uma categoria mais básica que tem um pouquinho menor o nível de detalhamento, funciona. Mas se a aplicação já é mais profissional, da mesma maneira que a gente fala da impressora, tem que buscar um equipamento mais profissional também, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona após a digitalização. Porque a gente está aqui atrelando a engenharia reversa até a impressão 3D do nosso componente. Vamos pegar aqui um componente da minha máquina fraturou e eu não tenho fornecedor para ela, eu vou utilizar a engenharia reversa para poder produzir essa peça novamente e repor. Se eu pego só a parte da impressão 3D, o convencional seria uma modelagem num software, num CAD/CAM. Esse modelo 3D eu passo para o software da impressora, que vai fazer o fatiamento e eu vou determinar todos os parâmetros de impressão, preenchimento, temperaturas, velocidade, enfim, todo o core da impressão está ali nesse software, e aí eu parto para a impressora que vai, dependendo da tecnologia de filamento, vai fundir um filamento, a de resina vai curar uma resina, e tenho a minha peça impressa. Agora a gente está adicionando uma etapa anterior, que é a etapa de escaneamento, né? O que acontece? Eu escaneio a minha peça e o que acontece com ela? Vamos lá. Hoje, basicamente, todos os scanners do mercado exportam em um único formato. É o STL. Ah, ótimo. Ele já vem no formato que a gente lê exato. na impressora 3D. Eu tenho subvariações desse arquivo, mas basicamente é um arquivo de triângulos. Então, ele pode ser um STL, ele pode ser um OBJ, ele pode ser um PLY, mas basicamente é um arquivo de triângulos, né? Uhum. O que muda é se ele vem com textura ou não, mas é um arquivo específico para trabalhar dessa forma. Por quê? Todo scanner trabalha com câmeras. Se eu tenho câmeras, eu tenho pixels. Uhum. Então, cada pixel que eu tenho na câmera vai triangularizar para conseguir fazer a nuvem de pontos e o arquivo STL. E o processo é basicamente você digitalizar. O pós-processamento, você eventualmente vai precisar fechar alguma região da malha que ficou aberta, porque todo scanner ele não captura 100% da peça. Uhum. Então, tem softwares de alguns fabricantes que já fecham automaticamente, não te dá opção de não fechar furos. Então, ele pega uma tendência de alguma região em volta, né, aquela vizinhança, e fecha. Nem sempre funciona. E nem sempre é bom, nem sempre é o que a gente quer, né? Exato. Que ele complete aquilo ali. Exato. Vou dar um exemplo, uma região de furação. Uhum. Eu não quero que feche aquele furo. Eu quero que ele deixe para mim aberto, para eu levar para outro software e extrudar ali somente o que eu preciso. Que é o quê? É uma cavidade para o inserto. Uhum. Ou já sair uma furação ali com rosca. Então, se o software de escaneamento fechar automaticamente, eu perco minha referência. Mas em uma peça que está fraturada, eu tenho um pedaço dela que quebrou e saiu. Como é que funciona? Ele escaneia, ele vai preencher automaticamente ou eu passo para um outro software? É um outro caminho. Tá. Hoje você tem a tecnologia de escaneamento 3D, ela vai copiar exatamente o que a sua peça é. Então, se você tem uma peça que ela está torcida, que ela está danificada, que falta um pedaço, vai sair exatamente igual. Nós não temos ainda uma inteligência artificial para conseguir regenerar aquela região danificada, né? Ainda. Quem sabe conseguindo treinar algum sistema de IA com um banco de dados enorme, a gente consegue chegar nesse nível. Inclusive, é até um ponto interessante.
já estamos implementando isso na parte odontológica, porque nos scanners intraoral, nós conseguimos digitalizar toda a parte interna do paciente e tem alguns pontos que não conseguem ser capturados, ou por sangue, saliva, algum tipo de reflexo, né? Mas a IA que tem no software já completa aquela região do dente, porque dente você já tem um banco de dados Muito infinito grande, de né? anos aí, né? E dente é dente, né? Mas já para peças mecânicas que a gente quer repor de algum equipamento, ainda não tem um banco de dados tão grande assim. Exato. E aí, depois desse escaneamento, a minha peça que está com um pedaço quebrado, ela segue com essa falha e eu coloco em um outro software para... Exato. Okay. E aí, nesse passo a passo, nós temos 3 opções. A primeira opção, que seria a opção mais fácil. Vamos supor que eu tenho um mancal quadrado com 2 hastes. Uma das hastes quebrou. Se ele é simétrico, eu consigo, utilizando o arquivo STL, recortar a haste que funciona e fazer um mirror dela, e aí eu somo com essa malha existente. A peça está pronta para impressão. Isso é uma edição de arquivo STL. Geralmente você pode utilizar um Blender tranquilo, um Mesh Mixer, você consegue fazer isso, né? Softwares que o pessoal que trabalha com modelagem já está bem acostumado e são bem acessíveis, né? Bem tranquilos de trabalhar. Aí a segunda possibilidade é quando você mescla o STL, que é um arquivo de malha, mesh, com a modelagem paramétrica. Então, vamos dar um exemplo desse mesmo mancal. Se eu não sei como que é esse mancal, e eu tenho somente uma das hastes dela aqui, e a haste oposta, eu consigo desenhar no Fusion, por exemplo, no Inventor, no SolidWorks, eu desenho esse sólido e eu somo ao STL. Então, eu vou ter um híbrido ali de STL e peça modelada. Isso pode ser feito tanto com soma quanto com subtração, qualquer tipo de ação booleana. Então, eu consigo, por exemplo, pegar esse item que foi escaneado e otimizar ele com alguns furos. Então, eu crio cilindros, faço operação booleana de subtração e eu tenho uma peça que foi corrigida. E o mais avançado que seria fazer a engenharia reversa dessa peça, que é eu utilizar o arquivo STL como base para o meu desenho. Ao invés de eu criar uma modelagem a partir de sketch, onde eu pego fotos em cada plano e vou fazendo linhas, eu vou criar as linhas picando pontos em cima do meu STL. Então, ao invés de eu usar um paquímetro para estar medindo e gerando meu sketch, eu vou estar pegando pontos em cima de um STL que já está dimensionado, fiel, para conseguir fazer aquela modelagem. E aí sim é a engenharia reversa. Aí, se você quiser entrar em outros pontos de otimização topológica, generative design, otimizar aquela peça para impressão, aí já é um next step, né? Mas totalmente plausível também, porque se você tem uma peça de aço e quer substituir por algum tipo de outro polímero. Um plástico reforçado com fibra, por exato. Exemplo, que vai ser mais leve, mas a resistência mecânica a gente tem que ajustar, né? Exato, você consegue otimizar ali para usar menos suporte, menos material, ter algum tipo de força ali que você já conhece naquela peça, ela quebrou aqui, então eu já posso... fazer um reforço. Exato. Ah, isso é muito interessante, né? Porque a maioria das peças que a gente vê na indústria e que são produzidas em metal, não estou falando nem por impressão, mas que são metálicas, muitas delas são assim porque sempre se fez assim, porque o metal era a nossa única opção. Porque, de outra maneira, se a gente olha para as vantagens de um plástico de alta performance, de um plástico reforçado com fibra de vidro ou fibra de carbono, a gente tem um material que vai ter um baixo peso na nossa peça
e vai ter uma resistência mecânica que muitas vezes pode substituir aquela peça metálica. Então eu estou reduzindo o peso do meu componente e, de uma maneira geral, do meu produto inteiro, da minha, Sim. né? Se eu estou reduzindo o peso daquela peça, mantendo uma resistência mecânica adequada. Então, isso é algo que pode ser bem comum, né? A gente ter peças que fraturam e são em metal, mas a peça de reposição, ela ser impressa em plástico. Isso é possível, né? Sim, sim. E é até uma comparação que eu faço com a área que você atua diretamente, que é nos materiais específicos para manufatura aditiva. Não adianta eu ter um scanner um pouco mais simples para tentar fazer esse tipo de reconstrução mecânica, não é a aplicação. Assim como eu não posso utilizar qualquer material para poder fazer uma peça que vai para a produção. Exato. Então, hoje você tem diversos casos de materiais que você representa, tal, que você utiliza, que são específicos. Por quê? Porque você tem confiabilidade de colocar esse material para rodar numa peça, numa máquina, você tem a especificação inteira dele. Se você colocar isso no software, para especificar pelo Generative Design, você consegue a especificação exata. Se você desenhar aquela peça com todas aquelas formas orgânicas, ela vai funcionar. E ele te É entrega confiável. o que ela resistirá usando esse material, né? Exatamente. É uma combinação muito interessante, né? Até eu não tinha parado tanto para refletir que a seleção de materiais é um passo que está grudado com a engenharia reversa. Sim, sim. Porque, pensa, eu tenho um maquinário que ele era em aço inox. Para eu mudar a mentalidade da indústria, muitas vezes não, plástico não resiste. Mas se a gente tem uma base técnica do material, uma ficha técnica que me dê certinho todas as propriedades mecânicas de resistência, flexão, tração, compressão, impacto desse plástico, a gente talvez consiga convencer melhor a indústria de que, ok, tem um caminho diferente aqui. Agora que a gente está repondo essa tua peça, ela pode ser feita num material mais leve, mais acessível e mais fácil de imprimir. Porque aqui a gente está falando de impressão 3D de plásticos de engenharia ou plásticos com fibra, que imprime na mesma impressora que vai imprimir o PLA que a gente fez a réplica daquela obra de arte no início. Qualquer impressora desktop atual, basicamente, né? Consegue processar. Então tá aí uma grande vantagem, né? A gente está entregando agora uma peça que vai ser feita por uma maneira mais rápida e econômica, num equipamento que pode ser o equipamento que produz a minha peça de PLA em ABS ou PETG, que vai entregar agora um material com fibra de carbono, e tudo isso já bem alinhado com o design da peça, porque eu utilizei um scanner e eu tenho uma precisão dimensional agora muito maior, né? Uma assertividade, uma acuracidade muito maior. Interessante demais, Júnior. Teve um caso bem específico que acho que foi divulgado alguns meses atrás, de um carro que foi inteiro desenhado por IA. A especificação que foi dada para essa IA foi: eu tenho 4 rodas, os eixos de rodas estão nessa posição, o eixo do motor está nessa posição. Desenvolve a carroceria para mim. A IA conseguiu desenvolver baseado no material que ia ser produzido, que ia ser impressão 3D. Caramba. E você tem a mesma resistência do que uma carroceria feita de aço tubular ou as partes de fechamento do carro que pode ser feito em chapa, foi tudo feito com impressão. Então, de acordo com os cálculos que foram feitos baseado no material que ia ser produzido, você consegue construir um carro totalmente orgânico, aquela estrutura dele, suportando qualquer tipo de deflexão que você tenha que o aço suportaria. Exatamente. Então, a aplicação dos polímeros específicos, com cargas ou não, a importância disso é você saber a especificação de cada material para atrelar o seu design, seja com engenharia reversa ou não, né? Mas agora, né, conhecer as tecnologias de impressão 3D, saber que existe por filamento, por resina e por pó também,
e agora a gente adicionar nessa nossa caixa de ferramentas a engenharia reversa Sim. e o scanner 3D, não quer dizer que em todo o nosso projeto a gente vai utilizar, né? Vai ter projeto em que a modelagem é simples, ou projeto em que a gente já tem um arquivo pronto, né? É a escalada que a gente estava comentando, né? Primeiro a gente tem arquivos prontos, depois a gente consegue fazer uma modelagem. O próximo passo de acuracidade e precisão é com um scanner 3D. Exato. E é mais uma ferramenta que a gente tem, né? E esses casos que a gente falou agora, todos eles finalizaram, a gente rumou para finalizar com a impressão 3D de filamentos. Falamos de filamentos de poliamida com fibra, enfim. Mas a gente também tem a opção de esse processo acabar na impressão 3D com resinas. E é algo muito comum para uma aplicação que tu mencionou, que é a aplicação odontológica. Sim. Então a gente tem um escaneamento, você falou intraoral? Exato. E aí a gente tem um mapeamento da boca. Para quem conhece aqueles corretores, alinhadores invisíveis, a tecnologia é basicamente essa, não é? A gente utiliza um scanner intraoral, imprime um modelo dessa boca em resina rígida. A resina, ela, como a gente já comentou algumas vezes, ela tem um destaque por permitir um melhor acabamento superficial. Sim. E então eu imprimo essa boca na resina rígida e faço a plaquinha por termoformagem de PETG, PET. É isso aí. E aí eu tenho a boca formada e aí eu consigo alinhar. Então, basicamente é isso, né? Então eu consigo também utilizar para acabar com a impressão 3D, para acabar esse processo em impressão 3D com resina, né? Exato. O escaneamento para a área médica, ele pode ser utilizado tanto para essa área odontodental, que é o caso dos alinhadores, onde você digitaliza, faz todo o processo de 20 semanas lá que vai utilizar, move os dentes. Tantas bocas, né, diferentes. E se faz lá várias placas, quanto para órtese, para prótese, quando você precisa fazer algo até para área animal, pet, né, que perdeu algum membro, Sim. Você consegue digitalizar, fazer um membro novo, seja uma pata, algo assim, e fazer a impressão 3D. Então, as aplicações da ferramenta Scanner 3D são muito vastas, né? E o importante é sempre saber qual equipamento você vai utilizar para cada aplicação. Que foi como você explicou, dependendo do nível de detalhamento que a gente precisa da nossa peça, né? Exato. Não adianta você pegar um scanner hobby e achar que você vai digitalizar esse ambiente onde a gente está aqui para poder fazer uma cena de jogo. Não dá. Assim como utilizar um scanner mecânico, que é o que nós fabricamos, para escanear pessoas. Não é a aplicação dele. Então você não vai ter qualidade, você vai acabar sofrendo um pouco. E acabar acreditando que não funciona a tecnologia, né? Que é o que pior que pode acontecer hoje, cair na descrença. O importante é escolher a tecnologia e saber que ela tem limitações, mas que ela pode te trazer um benefício no seu processo. Seja na confecção de peças diretas ou até um caso que a gente nem comentou aqui, que é sobre desenvolvimento de produto. Então, se eu faço desenvolvimento de produto como designer de produtos, eu quero fazer um mouse, por exemplo, e já existe vários fabricantes de mouse gamer, né? E o que você pode fazer? Você vai começar de um design do zero? Você não vai chegar numa ergonomia, você vai ter que esculpir aquele item para chegar. Não é muito mais simples você digitalizar 2 ou 3 itens desse, ter ele no digital e basear o seu design nos seus concorrentes, que já gastaram um bom tempo pensando em ergonomia, em design, algo que o público aceita. Você consegue desenhar o seu produto baseado no produto dos seus concorrentes. Claro. Fazendo a sua personalização. Alterando linhas e tal, mas a ergonomia já foi testada. Então é um produto que vai ser bem aceito. E com o escaneamento, isso você adianta muito tempo de desenvolvimento, prototipagem. Então você ganha um tempo fundamental, né? E tu sabe, Júnior, que aqui a gente fala bastante com o público da indústria plástica, indústria de transformação. Então, produção e desenvolvimento de produto plástico, vai ter bastante gente nos acompanhando. Então, esse caminho que você trouxe para o desenvolvimento de um mouse
faz todo sentido, então, para quem quer desenvolver uma peça para qualquer tipo de setor e que essa peça vai ser injetada em larga escala depois, eu iniciar esse processo com a digitalização, um benchmarking de peças que já existem na indústria, Exato. né? E depois, claro, dar a minha cara, dar o meu modelo, a minha personalidade àquele meu produto. E inclusive já puxando um gancho em cima disso. Vamos supor que eu tenha um produto da linha branca, né? Máquinas de lavar, Isso. geladeiras. Eu comprei uma cafeteira que tem aqueles plates laterais que são personalizáveis, né? Tá. O que me impede de desenvolver na indústria aqueles plates para montar na cafeteira? Sim, exatamente. O que eu posso fazer? Ou eu posso digitalizar o plate para identificar quais são as clipagens daquele item, e aí eu faço o meu plate com o externo que eu quero. Então, eu estou no Talkplast. Eu posso ter uma cafeteira aqui com um plate externo Talkplast. Totalmente personalizado. E que clipa originalmente no clipe original. Então, entendi. eu posso ter isso com qualquer tipo de produto que eu tenha uma clipagem. Então, ou eu digitalizo a cafeteira, ou eu digitalizo o plate. E que melhor tecnologia para produzir essa peça depois, que vai ser personalizada, que vai ser de baixa tiragem, quando não única, do que seguir com uma impressão 3D, né? É muito mais fácil. Ótimo, cara. Muitas ideias aqui já para o estúdio Talk Plus. A gente conseguir digitalizar algumas coisas e personalizar. O Júnior se colocou à disposição aqui para gente. Tem bastante opção para a gente trabalhar, tem bastante interação para ser feita com esse mercado de personalizados. É fantástico para aplicar o escaneamento. Em consumers, né? Isso aí a gente está falando, então, a gente começou falando de indústria automotiva com a tua experiência lá, então trouxe toda a aplicação na GM e como o setor automotivo consegue utilizar esse scanner. A gente falou um pouco de arte, revitalização, de fachadas. A gente falou de inclusão com aquele projeto também do Pra Cego Ver, esse é o nome? Exato. E aí a gente caiu na área odontológica, falou da medicina, como eles conseguem utilizar o scanner, e agora a gente voltou para bens de consumo. Então, é amplo demais, né? A gente falar que, qual que é o mercado para o scanner 3D da Harp, que a RVS 3D produz, é limitar demais, porque é muito amplo, né? É muito amplo, muito amplo. É até difícil eu conseguir pontuar para você o que o nosso scanner Harp atende. É muita coisa que você pode fazer. O seu limite vai ser a sua imaginação. Mas, basicamente, se você consegue tocar algum produto, ele pode ser digitalizado. Gostei dessa, hein? Se você pode tocar, você pode digitalizar. Gostei. Ótimo. Vou usar isso aí de slogan, hein? Vou usar isso aí de slogan. Júnior, cara, assim, já encaminhando para o final aqui, né, pessoal? Queria te agradecer todo esse compartilhamento de informações, porque agora a gente está começando a adicionar uma ponta antes da modelagem, antes da impressão 3D, que é aproveitar o que já está produzido e a partir daí fazer uma engenharia reversa e de uma maneira muito mais assertiva e rápida iniciar a nossa fabricação por impressão 3D. Então, queria te agradecer a disponibilidade por vir falar aqui com a gente. Sensacional. Cara, quer deixar um recado para todo mundo que está nos ouvindo aí, falar um pouquinho mais, os últimos comentários? O básico aqui é agradecer a oportunidade de mais uma vez poder compartilhar o conhecimento que eu tenho. Estou a cada dia aprendendo mais e mais com parceiros como você, Bruno, que consegue compartilhar essa parte que eu ainda sou virgem, que é a parte de materiais. Então, eu vi um pouco na faculdade de engenharia, mas nunca entrei a fundo nesse item, né? Mas poder estar aqui compartilhando para vocês um pouco do meu conhecimento e para que vocês consigam entender o que a tecnologia de escaneamento é, como escolher um equipamento, como não se frustrar com o equipamento que você tem, e saber extrair o máximo desse equipamento, para mim é muito importante. Então, esse tipo de conversa, assim, consegue atingir mais pessoas para ter conhecimento dessa tecnologia.
seja scanners da RVS 3D ou de qualquer outro fabricante, porque eu entendo que a tecnologia está aí, a gente só tem que saber usar ela, né? Exatamente. E agradecer toda a equipe Talkplast por estar ajudando a gente aqui em compartilhar essa experiência. E te agradecer por ter vindo para São Paulo me fazer esse convite. Sensacional, Bruno. Com certeza, cara. Foi um prazer te receber aqui. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau.